Eu sempre fui a mulher que dizia isso nunca aconteceria comigo. Tão segura, tão previsível. Mas naquele dia, quando entrei no escritório dele no centro de Lisboa, alguma coisa em mim desmoronou. Era só mais uma entrega de materiais. Um projeto para uma reforma elegante em Cascais. Meu estúdio em Porto tinha fechado uma parceria com um arquiteto renomado da capital. Eu não sabia muito sobre ele. Só que se chamava Miguel Carvalho, e que trabalhava com clientes sofisticados. Nada demais. Nada pessoal. Eu subi as escadas antigas daquele prédio com o coração calmo. O tipo de calma que vem quando você acredita ter total controle da sua vida. Ingênua, né? Ele abriu a porta antes mesmo que eu tocasse a campainha. Alto, moreno, cabelo grisalho bem penteado. Camisa social com as mangas dobradas e um relógio clássico no pulso. Tinha algo no olhar dele. Algo que não era apenas charme, era presença. Uma presença que me fez esquecer meu próprio nome por um segundo. Beatriz? Ele perguntou, com a voz baixa e firme. Sim. Trouxe os tecidos e os modelos de iluminação que pediram. Respondi, tentando não parecer nervosa. Entra. Eu faço questão de ver tudo com calma. Ele sorriu, e o tempo pareceu se dobrar ao redor de nós. O escritório dele era minimalista e elegante. Cheirava madeira, café fresco e mistério. Ele se sentou à minha frente e começamos a olhar cada detalhe dos catálogos. Nossos dedos se tocaram sem querer 2 vezes. A primeira vez eu ri. A segunda, não. Fingi que não senti, mas o calor subiu direto até meu rosto. Depois de 20 minutos de conversa, eu já não ouvia nada do que ele dizia. Só observava seus gestos calmos, sua maneira de pensar em silêncio antes de falar. E como ele me olhava, não como se eu fosse uma estagiária trazendo amostras, mas como se eu fosse importante. Quando voltei para o hotel, o coração ainda estava correndo uma maratona dentro do peito. Liguei para Sofia. 1 vez. 2. 8 vezes. Ela não atendeu. Eu queria contar a ela. Queria rir da minha própria loucura. Sofia, você não acredita. Eu acho que me apaixonei em 30 minutos. Mas a ligação caiu no silêncio. Fiquei com meu segredo. Sozinha. E foi aí que tudo começou. No dia seguinte, eu recebi uma mensagem dele no WhatsApp profissional. Beatriz, aquele tecido azul petróleo ficou na minha cabeça. Podemos conversar melhor sobre isso tomando um café? Respondi depois de meia hora, fingindo estar ocupada. Claro. Quinta tarde, se puder. A verdade é que eu olhei aquela mensagem umas 15 vezes antes de responder. Meu coração dizia sim, meu cérebro gritava alerta. Ele tinha o dobro da minha idade. Era meu cliente. Era tudo o que eu nunca imaginei que me atrairia. E mesmo assim, eu aceitei. Quinta-feira chegou. Nos encontramos numa cafeteria charmosa no Chiado. Chovia. Ele tirou o casaco e me ofereceu chocolate quente, dizendo que mulheres inteligentes sempre preferem chocolate ao vinho. Eu ri. Conversamos sobre arquitetura, viagens, música. Ele me falou de uma exposição em Paris e da paixão por jazz. Eu contei da minha infância em Foz, do meu pai pescador e de como sempre sonhei com Lisboa sem nunca ter me sentido parte dela. Ele ouvia com atenção de quem viveu bastante, mas com curiosidade de quem ainda quer mais da vida. Quando fui embora, ele apenas disse: foi um prazer, Beatriz. Você é especial. Voltei pro hotel com os olhos marejados. Mas nem eu sabia explicar por quê. Naquela noite, deitei na cama e pensei: isso não deveria estar acontecendo. Não pode estar. Mas meu coração já começou. E eu não sei se quero parar. Dizem que quando algo começa errado, o universo dá sinais. Mas e se esses sinais forem tão doces que você decide ignorá-los? Naquela quinta-feira, depois do café no Chiado,
Eu voltei para o hotel com a mente embaralhada. A sensação era estranha. Uma mistura de leveza com vertigem. Ele não tocou em mim. Não fez nenhum movimento impróprio. Mas me desarmou de um jeito gentil, sedutor, calmo demais para ser perigoso, intenso demais para ser inofensivo. No dia seguinte, voltei ao porto. A viagem de comboio nunca pareceu tão longa. Abri o laptop, tentei trabalhar no novo projeto de interiores para um restaurante em Matosinhos, mas os pensamentos voltavam sempre para a mesma cena. O jeito como ele me olhou quando disse que eu era especial. Na semana seguinte, ele me mandou uma foto. Não dele, de uma luminária pendente feita à mão, com vidro soprado em tom âmbar. Lembrei de você quando vi isso hoje. Foi só isso. Uma mensagem curta. Um detalhe. Mas que caiu como uma pedra num lago silencioso. Eu não respondi na hora. Fiquei olhando para o ecrã como quem olha para uma porta aberta. E depois de um tempo, entrei. Bonita. Mas você não tem medo de misturar emoções com estética? Nunca. Tudo que é verdadeiro nasce da mistura. Foi assim que começamos a trocar mensagens quase todos os dias. Coisas pequenas. Fotos de arquitetura. Detalhes que ninguém mais notaria. Uma curva de escada, uma janela em alfama, um banco de madeira com marcas do tempo. E com o tempo, comecei a esperar essas mensagens. Como se fossem o tempero secreto da minha rotina. Mas junto com essa aproximação, veio o medo. O peso do e se? E se ele estiver só brincando? E se sou só mais uma jovem impressionável aos olhos dele? E se tudo isso for um erro? Um domingo à tarde, ele escreveu: estarei em Porto na quarta. Se quiser, posso te mostrar uma exposição no Palácio das Artes. Vai gostar. Pensei em dizer não. Mas o coração já estava traidor. Respondi: quarta às 17 horas. Eu topo. Cheguei ao palácio com uma blusa azul escura e cabelo solto. Me senti ridícula por pensar tanto no que vestir. Mas quando vi do outro lado da praça, camisa branca, óculos escuros, um livro na mão, percebi que ele também se preparou. Talvez até mais do que eu. A exposição era sobre tempo e impermanência. Esculturas feitas de materiais frágeis, que se desgastavam com o toque dos visitantes. Como sentimentos. Eu disse, sem pensar. Ele olhou para mim por um segundo longo demais. Alguns sim. Outros ficam mesmo depois de virarem pó. Depois da exposição, caminhamos até os clérigos. O céu estava laranja, e o ar carregava aquele cheiro de cidade antiga que só o Porto tem. Ele me perguntou se eu gostava de vinho verde. Eu disse que sim. Acabamos num pequeno bar no Jardim das Virtudes. A conversa foi ficando mais pessoal. Ele contou que era divorciado, que tinha um filho de 22 anos chamado Tiago, que passará por muitas fases da vida, algumas boas, outras, que preferia esquecer. E você? Ele perguntou. Eu sou só uma mulher tentando encontrar um lugar onde não precise fingir ser mais forte do que realmente sou. Ele não respondeu. Só me olhou de novo, com aquele jeito que me fazia perder o chão. E então, tocou minha mão. Sem aviso. Sem pressa. O toque foi leve. Mas meu corpo inteiro reagiu como se fosse eletricidade. Eu deveria ter puxado a mão. Criado distância. Lembrado da diferença de idade, dos julgamentos, das regras. Mas eu não fiz nada. Fiquei ali, parada, com a mão dele sobre a minha. E o coração gritando tão alto que eu mal ouvia o barulho da cidade. Depois de alguns segundos, ele disse: me desculpa. Eu não deveria ter feito isso. Talvez não. Eu respondi. Mas também não devia ter sentido tão certo. Voltamos em silêncio. Ele chamou um táxi, segurou a porta para mim, mas não tentou mais nada. Só me disse: boa noite, Beatriz. Dorme bem.
Boa noite, Miguel. Cheguei em casa confusa. Emocionalmente. Partida. Sentei no sofá, abracei um travesseiro e liguei para Sofia. Ela não atendeu. De novo. Pensei em mandar um áudio. Um daqueles longos, dramáticos, em que a gente confessa tudo e depois se arrepende. Mas algo em mim dizia: isso é só meu por enquanto. E naquela noite, antes de dormir, olhei para o teto escuro do quarto e pensei: se isso for errado, por que parece tão certo? Existem noites que você não planeja. E ainda assim, elas te encontram. Como tempestades que ignoram guarda-chuvas, planos e promessas. Naquela sexta-feira, eu desci do comboio em Lisboa com a intenção de passar só o fim de semana. Tinha uma reunião técnica no sábado de manhã e, à tarde, prometi a mim mesma que visitaria museus, tomaria café sozinha, andaria à toa pela cidade como eu costumava fazer antes de tudo. Mas às 19h37, uma mensagem mudou o rumo da minha noite. Hoje tem uma vernissagem ao Fama. Vai gostar. Quer vir comigo? Era o Miguel. Eu li a mensagem com o coração apertado. Parte de mim queria negar, me esconder, provar que ainda tinha algum controle sobre aquilo. Mas a verdade, eu queria ir, desde o momento em que li vernissage. Respondi com algo neutro. Se for algo discreto, posso passar um pouco. Às 20h25, ele me esperava na frente da pequena galeria, numa viela escondida entre escadarias de pedra. Usava um blazer de linho claro, o cabelo impecável, e segurava 2 copos de vinho tinto. Tive certeza que você viria, disse ele, com um sorriso que eu ainda não sabia decifrar. Calmo, confiante, perigoso. Lá dentro, as obras eram abstratas, intensas. A galeria cheirava a tinta fresca e madeira antiga. Ele me apresentou alguns colegas como uma colaboradora do Norte, com uma visão artística incomum. Me senti corar. Durante o evento, ficamos próximos. Nossos braços se tocavam de tempos em tempos, mas sempre como quem sem querer. Até que, já quase no final, ele sussurrou no meu ouvido: tem algo em você que me desconcerta. Como se eu estivesse sempre tentando te ler. Mas você não tem legenda. Eu apenas sorri. Não respondi. Mas por dentro, já não era silêncio. Era tempestade. Na saída, ele perguntou se eu queria uma carona até o hotel. Aceitei. A noite estava fria, e eu não queria voltar andando por ruas molhadas de Alfama com a cabeça girando. O carro era discreto, o silêncio entre nós. Nem tanto. Na frente do meu hotel, ele parou, mas não desligou o motor. Posso te acompanhar até a recepção? Eu hesitei. 1 segundo. Talvez 2. E depois disse: pode. No elevador, ficamos lado a lado, sem nos olhar. Mas o espaço era pequeno demais para ignorar tudo que não estava sendo dito. Quando a porta do quarto se abriu, ele não entrou. Ficou na porta. Como se me desse a escolha final. Beatriz, eu não sou bom com jogos. Nem quero complicar sua vida. Mas se você me disser entra, eu não vou embora esta noite. Respirei fundo. Olhei para os olhos dele, tão calmos e tão certos. E disse: entra. A porta se fechou atrás de nós. O resto foi silêncio. Na manhã seguinte, a luz do sol entrou suave pelas janelas. O lençol sobre minha pele ainda guardava o calor da noite. Miguel já estava acordado, sentado na poltrona, lendo, com uma xícara de café em uma mão, e um olhar que evitava o meu. Bom dia, eu disse, tentando soar natural. Ele sorriu. Dormiu bem. Assenti. Mas meu corpo dizia outra coisa. A realidade estava caindo como água fria sobre a pele. O que fizemos? O que isso significa? E agora? Ele percebeu minha atenção. Levantou, se aproximou, tocou meu rosto com a ponta dos dedos e disse: não se preocupa com amanhã.
Nem com ontem. Só sente o que tem agora. Fiquei muda. E naquele momento, algo dentro de mim quebrou. Mas não era dor. Era medo, misturado com uma vontade absurda de me entregar. Quando ele saiu, a cama parecia maior e mais fria. Me sentei na beira, liguei o celular e vi 7 chamadas não atendidas. Sofia. O coração apertou. Ela me ligou bem cedo. Talvez tenha sentido algo. Talvez estivesse apenas disponível quando eu finalmente não estava. Respirei fundo e tentei ligar de volta. Chamou 2 vezes. E ela atendeu. Beatriz? Oi, desculpa não atender ontem. Tá tudo bem? Ela perguntou, com aquela voz que conhece meus silêncios. Parei. Por um segundo pensei em mentir. Dizer que estava cansada, ocupada, sei lá. Mas eu não consegui. Sophie, eu passei a noite com ele. Silêncio. 1, 2, 3 segundos. Então ela respondeu. Com ele. Quem? Com o Miguel. Outro silêncio. Mais pesado agora. Ela suspirou. Você tem certeza do que está fazendo? Eu queria dizer sim. Queria ter certeza. Mas tudo que saiu foi. Não. Mas eu sei o que senti. Ela não julgou. Só disse. Então segura isso. Porque quando o resto do mundo souber, vai ser você contra ele. E contra você mesma. Terminamos a ligação em paz. Mas eu sabia. A paz era só uma pausa antes da próxima onda. A semana passou. Miguel e eu continuamos nos falando, mas com menos frequência. Ele parecia mais reservado. Menos intenso. Ou talvez fosse eu, tentando me proteger do que já estava feito. Até que, numa noite fria no porto, recebo uma mensagem curta. Precisamos conversar. Pode ser pessoalmente? Meu estômago revirou. Por que ninguém manda uma mensagem assim para dizer algo bom? Fui até Lisboa com o coração na garganta. A mensagem dele, precisamos conversar, ficou martelando na minha cabeça durante as quase 3 horas de comboio. Eu tentei racionalizar. Talvez seja só sobre o projeto, talvez ele só esteja confuso com o que aconteceu. Mas dentro de mim, eu sabia. Aquilo não era apenas sobre trabalho, nem só sobre sentimentos. Era sobre limites. Ou a quebra deles. Nos encontramos num café discreto perto do Jardim do Príncipe Real. Era fim de tarde, o céu nublado, o vento fresco. Miguel estava sentado à mesa de sempre, com um olhar distante. Quando me viu, se levantou como de costume, com aquele gesto educado que só quem tem tempo no corpo ainda mantém. Sentei. Não nos beijamos. Não nos tocamos. Ali já estava o primeiro sinal. Obrigado por vir, ele disse. Quando você escreve precisamos conversar, é impossível não vir, respondi, tentando sorrir, mesmo que meu estômago estivesse virado. Ele suspirou. Olhou para os lados, como quem busca coragem fora de si. Beatriz, eu preciso te contar uma coisa. Algo que talvez você não espere. Mas que, se vamos seguir com isso, precisa ser dito. Meu coração acelerou. Meus dedos se apertaram no guardanapo de pano. Ok, fala. Ele respirou fundo. Eu não fui totalmente honesto contigo. Não menti, mas omiti. O que foi? Perguntei, já esperando o pior. Eu estou numa situação complicada. Na verdade, ainda estou legalmente casado. Senti um frio subindo pela coluna. Casado? Mas você disse que era divorciado. Estamos separados há 2 anos. Mas o divórcio ainda não saiu oficialmente. Nós não moramos juntos. Não temos mais nada. Mas, sim, ainda existe o vínculo no papel. Eu olhei para ele como se estivesse tentando ver além da confissão. Como se alguma parte dele me dissesse que aquilo não era tudo. Tem mais? Ele hesitou. E então continuou. A minha ex-mulher, ela é sócia em alguns projetos.
inclusive no de Cascais. Se alguém descobre o que temos, pode usar isso contra mim. E contra ti também. É por isso que estive mais distante essa semana. Estou tentando proteger tudo, inclusive você. Senti o mundo ficar mais pesado. Aquela história, que até então era só minha, secreta, doce, perigosa, de repente tinha ramificações. Pessoas. Complicações reais. Consequências. Miguel, por que você não disse isso antes? Ele me olhou com sinceridade. Ou o que parecia ser. Porque eu me envolvi contigo antes de perceber que isso não ia ser só uma atração passageira. Eu achava que ia passar. Que a diferença de idade, as distâncias, as fases, iam impedir isso de crescer. Mas não passou. Beatriz. Cresceu. Ele tocou minha mão por cima da mesa. Eu estou apaixonado por você. Mas entendo se agora você quiser ir embora. Ou me odiar. Só queria que soubesse tudo antes que ficasse ainda mais profundo. As palavras ecoaram na minha cabeça. Ainda mais profundo. Mas já era. Eu já estava dentro. Não era só desejo. Não era só curiosidade. Era sentimento. Fiquei em silêncio por alguns segundos. E depois respondi, com a voz mais firme que consegui. Eu não te odeio. Mas preciso pensar. Porque isso é muito. E não é só sobre você. Ele assentiu. Eu entendo. Eu espero. Saí do café sem olhar para trás. As pernas tremiam. Fui andando sem rumo, como se o chão estivesse longe demais. Aquela noite, fiquei no pequeno quarto de hotel em Cais do Sodré. Sozinha. Revendo cada momento, cada toque, cada palavra dele. Ele me amava? Talvez. Mas amor, quando escondido, machuca. E o meu medo era me acostumar com isso. Na manhã seguinte, voltei ao porto. Sofia me ligou. Eu atendi. E então? Ela perguntou, sem rodeios. Ele ainda é casado. Tecnicamente. Ai, Beatriz. Eu sei. E tu ainda quer isso? Fiquei em silêncio. Era isso que me assustava. Eu ainda queria. Mesmo com tudo. Mesmo com o caos. Eu não sei. Mas quero entender se esse sentimento vale o risco. Ela suspirou do outro lado. Só não esquece quem tu era antes dele. E quem ainda pode ser sem ele. Essa frase ficou comigo o dia todo. Nos dias seguintes, Miguel respeitou meu espaço. Mas no quinto dia, à noite, recebi uma caixa em casa. Dentro, havia uma carta escrita à mão. Beatriz. Talvez tudo isso seja confuso demais. E talvez você ache que estou te arrastando para algo que nem eu mesmo resolvi. Mas quero que saibas. A última vez que me senti assim, foi há 20 anos. Se tiveres coragem, me espera. Estou pronto para mudar tudo. Por ti. No fundo da caixa, um bilhete de avião para Paris. Ida e volta. Para 2. Com partida em 10 dias. Meu coração travou. Ele quer fugir? Ou me levar com ele? E aí eu soube. A escolha seria minha. Mas nenhuma escolha viria sem perder algo no caminho. Por 10 dias, aquele envelope ficou em cima da minha escrivaninha. Fechado. Branco. Quase me observando em silêncio. Eu acordava, olhava para ele e pensava. Se eu for, nada mais volta a ser igual. E ainda assim, não conseguia descartá-lo. Sofia me dizia para ter cuidado. Minha mãe, que não sabia de nada, dizia para eu não me perder de mim mesma por ninguém. E eu fingia entender. Mas como explicar que já estava perdida? Na véspera da viagem, fui até a Foz do Douro ver o mar. O céu estava azul claro, mas o vento vinha forte. Gosto de vento. Ele balança tudo por fora quando não dá para organizar nada por dentro. Fechei os olhos. E pensei em tudo que ele me fez sentir. Na primeira vez que me olhou. Na forma como dizia meu nome. Na confusão, no medo,
e no doce daquilo tudo. E então, tomei a decisão. Eu iria. Não por ele. Mas porque, se eu não fosse, passaria a vida me perguntando: e se eu tivesse ido? Cheguei em Paris numa manhã fria de primavera. Ele já estava no aeroporto, esperando, com um café na mão e aquele mesmo sorriso calmo de sempre. Mas dessa vez, havia algo nos olhos dele. Cansaço misturado com esperança. Pensei que não virias, disse, enquanto pegava minha mala. Também pensei, respondi. O hotel ficava perto do canal Saint-Martin. Pequeno, charmoso, com janelas antigas e cheiro de madeira. Ele me deu um quarto separado, como se dissesse: é você quem escolhe. Passamos os 2 primeiros dias andando. Museus, padarias escondidas, cafés minúsculos com garçons apressados. Falamos de arte, de livros, de medos. Na terceira noite, caminhando pelas margens do Sena, ele finalmente quebrou o silêncio. Eu entrei com os papéis do divórcio definitivo. Semana passada. Por quê? Porque se eu não resolver isso agora, nunca mais vou poder te olhar e dizer que sou inteiro teu. Fiquei quieta. O coração apertado. Era tudo o que eu queria ouvir. E tudo o que eu não sabia se podia aceitar. Não quero ser um capítulo escondido, Miguel. Eu também não. E se a gente for só uma história bonita num lugar errado? Ou talvez, sejamos exatamente o que faltava um no outro. Naquela noite, ele me beijou com um tipo de urgência calma. Como se soubesse que tudo ali era frágil. E valioso. Fizemos amor pela primeira vez de verdade. Sem culpa. Sem sombra. Só nós. E Paris. Na manhã seguinte, eu acordei antes dele. Sentei na janela do quarto, com um café, e fiquei olhando a rua ainda vazia. Pensei em tudo que deixei no porto. Em quem eu era antes dele. E em quem estava me tornando agora. Algo em mim mudou. E não era só por causa dele. Era por finalmente permitir sentir. Mesmo com medo. Voltei ao porto dias depois. Ele ficou mais alguns dias resolvendo negócios. Na mala, trouxe uma carta dele. Selada. Abri quando cheguei em casa. Beatriz. Se tu decidires que isso foi só uma viagem, eu aceito. Se decidires que queres seguir sem mim, eu entendo. Mas se houver em ti ainda um espaço para esse amor estranho, improvável e fora do tempo, estarei aqui, livre, te esperando. Com amor. Miguel. Dobrei a carta devagar. Guardei numa gaveta que nunca tranco. E respirei fundo. Não liguei para ele. Não mandei mensagem. Só fui até a varanda. Olhei o céu do porto. E pela primeira vez em muito tempo, sorri sem medo. Dias depois, recebi um convite para a abertura de uma nova galeria. Em Lisboa. Assinado por Miguel. No rodapé, escrito à mão. Tu sabes onde me encontrar. Sorri. Mas não peguei o primeiro comboio. Porque agora, pela primeira vez, a escolha era minha. Obrigado por estar conosco no canal Na Armadilha dos Desejos. Inscreva-se, curta e não perca novas histórias.